Transações SIP. Nesse capítulo a gente vai aprender como lidar com transações SIP. No capítulo passado a gente entendeu um pouco sobre o fluxo de chamadas, como é que entrava o invite, como é que vinha o 180 e o 200 OK. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre transação SIP. Quais são os nossos objetivos aqui? Identificar uma transação SIP e suas características, entender o roteamento de transações usando o campo VIA, identificar a função dos principais temporizadores SIP, entender como são tratadas as retransmissões e verificar os casos especiais de roteamento, como o cancel e o ACK negativo. Tem dois tipos de SIP proxy, os proxies com estado e os proxies sem estado. O proxy com estado, ele mantém o estado da transação em memória. Então ele sabe se o estado está chamando, a transação pode ter vários estados que nós vamos ver ali na frente. Quando eu mantenho o estado, eu posso gerenciar replies, eu posso absorver retransmissões, eu posso fazer o roteamento pela informação da transação, no caso de, por exemplo, um cancel, no caso de um ACK negativo. Posso fazer contabilização de chamadas por transação e eu posso, inclusive, persistir algumas informações durante a transação. Alguns SIP proxies usam um conceito que nós chamamos de AVP, que são pares atributo-valor associados à transação. Já um proxy do tipo stateful, sem estado, ele não mantém a transação em memória, ele é levemente mais rápido e consome menos memória do que um proxy stateful, mas seu uso é bem mais limitado. 99% das implantações usam proxy do tipo stateful. O que é uma transação? Uma transação, ela começa, por exemplo, com invite, recebe uma resposta provisória, sem trying, uma segunda resposta provisória, 180 ringing, e um 200 OK. Essa é uma transação. Perfeito? O ACK pode ou não ser parte da mesma transação. O ACK para uma chamada que recebeu um 200 OK positivo, ele é uma nova transação. Quando você tem uma chamada onde você recebe, por exemplo, um 404 não encontrado, o ACK é parte da mesma transação. Basicamente, para ser uma nova transação, ele tem que criar um novo pedido, ele tem que ter... Quando ele recebe 200 OK, ele recebe, por exemplo, o toTag, ele recebe alguns dados que permitem a ele ser parte da mesma, ser um pedido sequencial. Agora, se eu não tenho toTag, eu não posso ter um pedido sequencial, ele passa a ser parte da mesma transação. Então, o ACK é um caso especial. Ele é parte da transação quando a resposta é negativa, 404, 500, e ele é uma nova transação quando você recebe 200 OK. É o único caso especial. ACK, né? Caso especial, parte de uma transação, uma nova transação. Para respostas positivas é uma nova transação. Toda a informação necessária para rotear um pedido sequencial está disponível, como por exemplo, ele tem o toTag. E para as respostas negativas, ele é parte da transação existente. ACK, parte da mesma transação. Então, invite, sem trying, forbidden. Agora o ACK é parte da mesma transação. Roteamento da transação através do VIA. Quando você olha o VIA header, né, ele tem todos os dados necessários para rotear as respostas. Então assim, eu passei via 10, 8, 30, 60 nessa porta. Esse branch aqui, ele na verdade identifica a transação. Esses primeiros números, Z9H, G4BK, na verdade, isso aqui chama um número mágico e é definido na RFC. Então, todo branch tem esse magic number na frente do número da transação. Então, se observarmos o cabeçalho via acima, nós vamos ver que ele tem o protocolo de transporte, o endereço IP e a porta UDP. Um identificador de transação, e nesse caso aqui ele tem o RPort, que é usado para travessia de NAT. A gente vai falar sobre NAT num módulo separado. Pilha de cabeçalhos via. Na medida em que atravessamos proxies, mais cabeçalhos via são incluídos. Os cabeçalhos via são usados para rotear as respostas e depois descartados. As respostas também possuem cabeçalhos via. Então, o via é usado para rotear as respostas nas transações. Estados de uma transação. A gente falou que o proxy é stateful, então esses são os estados. Calling, o cliente iniciou uma chamada e criou uma nova transação. Então ele está no estado calling. Ele pode estar no estado trying, usado para transações que não baseadas no invite, né? Por exemplo, um message. Proceeding, o cliente, aqui o cliente recebeu uma resposta provisória, ou o servidor enviou uma resposta provisória, ele está no estado proceeding.
Aqui é a mesma coisa, o cliente recebeu uma resposta definitiva, maior que 3, completado, né? Ou o servidor enviou uma resposta definitiva. Note que eu tenho o estado do cliente e o estado do servidor. Confirmado, o cliente-servidor enviou ou recebeu um ACK, e completado, após receber o ACK. Então, isso aqui, quando a gente fala em stateful proxy, esses são os estados que o proxy mantém dentro do sistema. Vamos falar um pouquinho agora sobre SIP timers, né? O SIP tem uma série de temporizadores, principalmente para UDP. Para TCP, os temporizadores são um pouquinho diferentes. O primeiro timer é o T1, 500 milissegundos, é a estimativa de round trip time. Perfeito? E o T2, 4 segundos, é o máximo de retransmissões para não invite. O que isso quer dizer? O UDP é um protocolo sem conexão. Então, cabe ao protocolo da camada superior, no nosso caso o SIP, garantir a entrega. Então, se eu envio um invite e ninguém responder em 500 milissegundos, eu vou fazer uma nova retransmissão. E por quanto tempo eu vou continuar retransmitindo? Né? Eu vou continuar retransmitindo até 64 vezes T1, que é igual a 32 segundos. Quanto tempo eu espero pela retransmissão do ACK? Os mesmos 32 segundos. Só que isso aqui não é assim. Assim, ele vai 500 milissegundos, 500 de 500, 500. Não, ele vai 500, na próxima vez ele tenta em 1 segundo, na próxima vez em 2, na próxima vez em 4. Então é um pouquinho diferente. Há temporizadores também no proxy, né? O timer C, que é o tempo de timeout da transação, ou seja, quando eu tenho o estado de uma transação, vamos dizer que a transação não completou. Existe um timeout até a transação desaparecer no proxy, e também é igual a 64 vezes T1, se não me engano. FR timer é o tempo máximo de espera, se nenhuma resposta provisória, negativa ou positiva foi enviada. Esse é um timer rápido, né, para transbordo rápido. Então, se eu envio uma mensagem para um gateway, o gateway não me responde nesse timer, eu posso passar para o próximo gateway. Agora, se ele mandar um sem trying, eu encerro as retransmissões e espero até completar a chamada. Existe também o FR inv timer, que também é um temporizador típico em proxies, que depois da primeira resposta, quanto tempo esperar pelo completamento? Aqui que você diz o seguinte, olha, eu vou esperar 47 segundos, por exemplo, para que alguém atenda a chamada. Se não atender, o próprio proxy vai dar uma mensagem de timeout. Então tá aqui. Como é que funciona as retransmissões? Eu mando um invite, o proxy está down. Ninguém respondeu. Eu mando um novo invite em meio segundo, em 1 segundo, em 2 segundos, em 4, em 8 e em 16 segundos e aí encerro. Perfeito? Esse é o esquema das retransmissões. Retransmissões, vamos dizer que o proxy está ok. Mandei um invite, recebi um send-try. No momento que eu recebo o send-try, as retransmissões são cessadas. Aí eu tenho 32 segundos até o AC notar que tem um timeout e vai informar o usuário, ó, deu timeout, não consegui completar a sua chamada. Isso se o proxy não tiver nenhum timer setado. Comportamento do proxy, né? Vamos dizer que o nosso proxy, o timer de resposta rápida está em 5 segundos. Eu mando um invite, o proxy mandou um send-try. Retransmissões estão cessadas. Mandei o invite para cá, mandei o segundo invite, o terceiro invite, o quarto invite, estourou 5 segundos. O proxy dispara um 408, faz um timeout. Isso aqui é muito importante, parece uma bobagem, mas é muito importante para entender failover. Mandei para um gateway aqui, que não está respondendo. Vai levar no mínimo 5 segundos até fazer um transbordo para outro gateway. Isso aumenta o post-dial delay, por exemplo. Então, esses timers são importantes de se setar. Vamos dizer que o timer agora está em 5 e o invite timer está a 60. Eu mando o invite é transferido, passado para o outro lado, recebo um sem trying, ou seja, todas as retransmissões estão cessadas, tanto do proxy quanto do cliente. Recebo um ringing. Agora o proxy está aqui. Após 60 segundos, que é o segundo timer, ele vai disparar a mesma mensagem 408. Ou seja, tocou e ninguém atendeu, 408, timeout. Bom, nesse capítulo você aprendeu como identificar uma transação. O diálogo fica para o capítulo seguinte. Como as transações são roteadas com o campo via. O processo de transaction matching usando o branch ID. Ou seja, a identificação do branch é o que é usado. Aquele número do branch é o que é usado no proxy para identificar a transação. Então eu sei que uma resposta pertence a uma transação por um processo chamado batimento da transação, transaction matching, que é se a resposta tem o mesmo branch ID,
ele pertence à mesma transação. Quais os principais temporizadores SIP? T1, o mais importante, 500 milissegundos. Depois é importante prestar atenção nos timers do proxy, o FR Timer e o FR Inv Timer. Como são tratadas as retransmissões? As retransmissões são feitas em meio segundo, 1 segundo, 2 segundos, ou seja, de forma geométrica. Elas têm um máximo de 32 segundos no cliente ou o tempo máximo do proxy. Então você pode regular bastante de como funciona a sua comunicação trabalhando nos parâmetros do proxy. No próximo vídeo nós vamos falar sobre diálogos, né? Como é que diferencia uma transação de diálogo, a gente vai falar sobre invite by. Então encerramos por aqui esse vídeo. Obrigado.